Bem, pessoal, se tem uma coisa que tá em alta na internet hoje em dia, são as famosas tier lists. Ontem eu tava jogando com os meus amigos e eu pensei, por que não trazer isso em um conteúdo aqui pro meu canal? Então hoje a gente vai fazer aqui a tier list das ações brasileiras. Fala investidores ou então futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estou aqui para começar mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como eu já falei anteriormente, vai fazer um conteúdo bem diferente, né, do que é comum aqui no canal, que a gente vai fazer uma tier list, que é meio que um joguinho online onde a gente lista por alguns tópicos, algum tema, que no caso são ações. E eu peguei aqui ações que vocês me sugeriram lá no meu Instagram, @MatheusMGuzmão. Então eu peguei aqui 10 empresas que vocês citaram todas essas lá numa caixinha de perguntas que eu coloquei, certo? Então se você não me segue lá, que às vezes eu faço essas interações para trazer conteúdo novo aqui pro canal, certo? E também já peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o like, isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E comenta se você quer outras tier lists que eu posso trazer mais aqui sobre criptomoedas, sobre corretoras, bancos, dá pra fazer muita coisa. Então comenta aqui se você quer mais conteúdo como esse. Mas bem, vamos lá para nossa aqui saudosa tier list, né? Temos aqui algumas empresas, certo? Que vocês selecionaram. Temos o BTG Pactual, Alpargatas, Cosan, Nubank. O Nubank tá na Bolsa Americana, mas como é uma empresa brasileira, eu vou considerar deixar aqui. Itaúsa, Petrobras, Ambev, M. Dias Branco, Melius, Taesa. Então essas são as empresas aqui que vocês selecionaram, certo? Mas lembrando que se você mandou alguma empresa e não tá aqui, a gente pode fazer também uma parte 2 do vídeo. Então, bem, aqui na tier list eu coloquei 5 níveis, digamos assim, né? Empresas incríveis, no máximo 3 empresas que são incríveis aqui, ou seja, tipo, empresas que eu gosto muito, que eu considero aqui melhores nessa lista vão entrar aqui empresas incríveis, que pode ser no máximo 3. Aí tem uma empresa boa, que é uma empresa boa, mas não é a melhor dessa lista. Uma empresa ok, mas que eu não investiria. Uma empresa que melhor é para renda fixa. Claramente hoje em dia a renda fixa tá rendendo muito bem, mas, né, considerando ciclos de mercado, a gente pega ano passado, a renda fixa tá rendendo mal. Então, renda variável a longo prazo tende a ser mais vantajosa que a renda fixa. Então aqui eu coloquei um melhor para renda fixa e não faça isso com o seu dinheiro, que são empresas que eu não investiria de forma alguma aqui, que tem que ter no mínimo duas empresas aqui nesse tópico, certo? Então vamos começar aqui pelo BTG Pactual. Bem, o BTG é uma empresa que eu particularmente gosto muito, eu tenho na minha carteira, é a minha maior posição. Eu acredito que é o melhor banco de investimentos da América Latina. O BTG tende aí, já vem surfando, na verdade, a onda do crescimento do mercado financeiro aqui no Brasil, e eles atendem tudo que você imaginar que dá dinheiro relacionado ao mercado financeiro, o BTG faz. Então, desde atuar com a pessoa física, ter ali o Wealth Management, né, que é o gerenciamento de fortunas, não de fortunas obrigatoriamente, né? Mas gerenciamento do capital dos seus clientes. Que mais? Tem asset management, né? De criação de fundos. Tem aí uma área de M&A para fazer fusões e aquisições entre empresas. Escrituração de IPO, tudo que vocês imaginarem o BTG tem. E o BTG vem crescendo muito nos últimos anos, com ótimos indicadores. E claro, sempre dando lucro, né? Então é uma empresa que é bem lucrativa, que está em um setor lucrativo e que tende a ter um crescimento contínuo com o crescimento do mercado financeiro aqui no Brasil, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Então eu gosto muito do BTG e tenho na minha carteira como uma das minhas maiores posições. Por isso eu vou colocar aqui empresas incríveis, certo? Vale ressaltar, pessoal, que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. É só a minha opinião pessoal, no meu achismo, certo? Então não levem isso aqui como, Matheus tá fazendo uma análise. Não, eu tô dando minha opinião pessoal. Se eu fosse fazer uma análise, eu ia pegar muito mais dados aqui, ver a contrapartida do meu argumento. Eu tô falando aqui só o que eu acho dessas empresas, beleza? Vamos então aqui para a próxima, Alpargatas. Alpargatas, para quem não conhece, é a empresa que faz as Havaianas, que tem como principal produto as Havaianas. Bem, é uma empresa que tem suas marcas muito fortes, certo? Então, não só no Brasil, mas no mundo todo tem Havaianas praticamente. Nos Estados Unidos eles também são muito fortes. Você é uma marca conhecida que tá na boca do povo e que eles têm aqui seus indicadores. Vamos abrir aqui no Status Invest para vocês darem uma olhada também. Então aqui a Alpargatas, ela tem indicadores aqui que são bons. Aqui a gente pode ver nas margens da empresa, ela tem uma margem bruta de 50%, quase 50%. E sai com a margem líquida, ou seja, de tudo que ela fatura, 14% vira lucro líquido. Então é uma empresa que tem um modelo de negócio que é bem lucrativo, né? Afinal eles conseguem aí aproveitar
boas margens, tem um endividamento ótimo, que é aqui tem uma dívida líquida menor, tem uma dívida menor do que o que eles têm em caixa, né? O que dá uma dívida líquida negativa, que é quando o que a empresa tem em caixa é maior do que a dívida, né? E aqui tem ótimos indicadores de rentabilidade também, aqui um ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido de 10%, certo? Os múltiplos que são um pouco altos, mas justifica pela qualidade que a empresa tem. Eu não acredito que seja que não entra pra mim em empresas incríveis, mas eu considero a Alpargatas uma empresa boa. Porém, eu não invisto que dentro do setor eu vejo mais oportunidades na Vulcabras Azaleia, que eu acredito que tende a ter um crescimento maior nos próximos anos, assim como já vem apresentando aí desde o início de 2021, certo? Vamos aqui para a Cosan agora. A Cosan é uma empresa aí que atua principalmente no setor de combustíveis, né? Focado no gás natural e com logística, que eles têm sua subsidiária, a Rumo. A Rumo que é uma empresa aí que foca principalmente no setor ferroviário. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto muito do setor de commodities, certo? Então, não me agrada muito a Cosan ter aí ter seu core business sendo gás natural, mas o gás natural é um combustível que tende aí a cada vez mais entrar mais em uso por ser menos agressivo ao meio ambiente em comparação à gasolina, por exemplo. E na Cosan o que eu mais vejo potencial é o crescimento aí do setor ferroviário, né? O setor ferroviário que tem a tendência que cresça muito no Brasil, que ganhe mais incentivos do governo, logo eu vejo um poder de crescimento muito grande na Rumo, certo? Então eu vou colocar aqui a Cosan por enquanto como uma empresa boa, mas pessoal, aqui ao final da lista eu posso rebaixar alguma dessas empresas para ficar um pouco mais justo. Então bem pessoal, chegamos aqui no Nubank. O Nubank, ele fez o IPO recente, né? Acho que todo mundo conhece o Nubank, banco digital, uma fintech, que é um banco sem taxas, né? Porém o Nubank não tem seus resultados muito bons, né? A gente sabe que o Nubank é uma empresa que por enquanto é insustentável, que segue no prejuízo e que tem um crescimento muito grande. E eles entraram a um preço absurdo no seu IPO, como eu já falei em um vídeo aqui no meu canal, falando sobre o IPO do Nubank. Teve um tempo que eles chegaram a valer mais que o Itaú. Então, assim, beleza, o Nubank para o consumidor pode ser um banco muito bom, né? Não tem suas taxas, é fácil de abrir conta. Porém, como investidor, eu quero ver essas fintechs, né? Esses bancos digitais se provarem sustentáveis, começaram a dar lucro, porque por enquanto isso não acontece. O Nubank, ele basicamente sobrevive à base da injeção de capital, então tem que ter uma injeção de capital muito grande para o Nubank conseguir se manter vivo e se sustentar. Então eu acredito nos bancos digitais que são bons para você ser um consumidor, para você ser um cliente. Porém, como investidor, eu vou colocar aqui o Nubank. E não faça isso com seu dinheiro, até porque a gente tem que ter aqui no mínimo 2 empresas, né, que eu coloquei como regra para deixar o vídeo aqui um pouco mais dinâmico, certo? Seguindo aqui, vamos para a Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa aí que é uma holding, né, que tem aí no seu portfólio, tem o Banco Itaú, tem cara, cadê o branco? Lembrei, a Duratex, tem também a NTS, né, consequentemente tem a XP Investimentos aí que deu aquela treta toda que tinha ali. O Itaú tem uma participação muito grande neles. Então, bem, a Itaúsa aqui, além do Banco Itaú, tá também diversificada aí com a Liquigás, né? Que tem dentro aqui do portfólio a Copagás, a NTS. Então, bem, a Itaúsa não tá mais só com... Aí tem a Duratex também, né? Que eu já me esqueci de falar aqui. Então a Itaúsa, no início, muita gente investia, não, é uma forma de comprar o Itaú com desconto. Mas hoje eu não vejo mais isso, tanto que na minha carteira, quem me acompanha no Instagram, eu falei isso um dia desses, que eu não invisto mais na Itaúsa, porque deixou de ser uma empresa só do setor financeiro e tá com um foco grande também no setor de gás. E como eu falei aqui já nesse vídeo, eu não gosto muito do setor de gás por ser um setor commoditizado. Então tem seus ciclos de mercado e não era isso que eu buscava com o meu investimento na Itaúsa. Então por isso vou colocar que é uma empresa ok, mas eu não investiria. Ok, porque tem ali o Banco Itaú como empresa majoritária no seu portfólio, a maior participação, mas eu particularmente hoje eu não investiria mais na Itaúsa assim como eu já investi no passado. Vamos aqui então para a próxima, em Petrobras. Bem, a Petrobras, acho que também todo mundo aqui conhece, né? É aí a maior empresa do Brasil, empresa estatal de produção, de extração e produção aí de gasolina, né, de extração de petróleo, é uma empresa do setor petrolífero. Empresa do setor petroleiro, que é uma petrolífera. Mas bem, eu particularmente não gosto da Petrobras, principalmente pelo fato dela ser estatal e tá em um setor que é oligopolizado, certo, pessoal? Lá no governo FHC
foi quebrado o monopólio da Petrobras, certo? Então antes só a Petrobras podia produzir petróleo aqui no Brasil, hoje não é mais assim, mas a gente pode considerar que é praticamente um monopólio ainda, né? Que não foi conseguido. Beleza, tem outras empresas que hoje atuam produzindo petróleo aqui no Brasil, como por exemplo a PetroRio, é um grande exemplo disso, mas a Petrobras ainda domina muito, então, e por ser estatal eu particularmente não gosto, e é um setor comoditizado, certo? Então tá ali atrelado altamente ao preço do dólar, do petróleo, que não é uma coisa que eu busco como investimento, certo? Então por isso eu vou colocar aqui a empresa como melhor e para renda fixa, pelo fato de eu não gostar de empresas estatais e tá em um setor comoditizado, tem muita politicagem, tem muita coisa que envolve a Petrobras e não é isso que eu busco como um investimento, certo? Por isso eu coloco aqui a Petrobras como melhor e para renda fixa. Vamos aqui então para a próxima empresa, a Ambev. A Ambev, pessoal, também acredito que é outra empresa que todo mundo aqui deve conhecer, que é a maior fabricante aí de cervejas da América Latina, uma das maiores fabricantes de bebidas alcoólicas do mundo. Então a Ambev que tem marcas como a Skol, como a Brahma, aí também tem as marcas da PepsiCo aqui no Brasil, então Pepsi, o Guaraná propriamente dito é da Ambev. Então assim, a Ambev é uma empresa muito grande do setor de bebidas e tem marcas aí que são muito consolidadas entre os brasileiros. Ou seja, pelo fato da marca ser muito consolidada entre o público, é muito difícil de chegar uma concorrente e fazer com que que a parte majoritária desse público que consome a Ambev mudar. No caso aqui eu tô falando principalmente da Heineken, né, que é o grande concorrente da Ambev aqui no Brasil. E também a Ambev tem várias bebidas aí que tem um foco, né, em ser ali para um público mais popular, que às vezes não consome, por exemplo, de Heineken, dessas outras bebidas que vem de fora do Brasil e já tá aí na boca do povo há muito tempo, certo? Então, por ter marcas muito fortes, ser uma empresa que não precisa aí de um custo muito grande para inovar, então, por exemplo, se você pegar os produtos da Ambev hoje, pegar os produtos da Ambev em 1980, foram mínimas as mudanças em suas fórmulas, então a Ambev não tem que ficar inovando sempre por ter um produto ali que é simples e ele tem a vantagem muito grande de já ter a marca forte. E além disso, é uma empresa aí que tem um endividamento muito baixo, uma dívida bem controlada. Também tem ótimos indicadores financeiros, tem uma margem de lucro muito boa. Eu considero a Ambev uma empresa muito boa e acredito que se o Warren Buffett fosse brasileiro, a Ambev seria uma das empresas favoritas dele, se não a empresa favorita. Que se você comparar, por exemplo, com a Coca-Cola, é uma empresa são empresas que têm operações muito parecidas, certo? Por isso eu coloco aqui a Ambev como uma empresa incrível. Eu gosto muito da Ambev como investidor, né? Então eu tenho também como uma das maiores posições da minha carteira. Certo que nos últimos anos a Ambev ficou aí lateralizando, mas eu acredito que a longo prazo a Ambev, por ter as marcas fortes, como eu falei, por ter uma operação aí redondinha que não precisa de muita inovação para continuar ganhando dinheiro, eu acredito que seja uma empresa incrível. Vamos aqui para a próxima empresa, a M. Dias Branco. A M. Dias Branco, muitos sabem aqui, que já foi a minha empresa favorita, já foi a minha maior posição. A M. Dias Branco é uma empresa aí que atua principalmente no setor de massas, produzindo biscoitos, macarrão, farinha de trigo, enfim, é uma empresa do setor alimentício. É uma empresa que aqui no Nordeste ela é dominante, certo? Então a participação do mercado aqui dela no Nordeste é muito maior que 50%. Isso se você for em qualquer supermercado aqui, ou então em um mercado popular, você vê isso na prática. Então é uma empresa que, assim como a Ambev, tem marcas muito fortes, que já está na boca do povo há muito tempo e que não precisa de inovação para continuar ganhando dinheiro. Porém, temos aqui um abacaxi na empresa, que é a dependência do trigo, né? E o trigo é cotado em dólar, então desde o início da pandemia, a M. Dias Branco vem tomando muita porrada nos seus resultados por causa do preço do dólar e do trigo. É uma empresa que eu gosto muito da operação, mas que no momento, se eu não investisse, eu não investiria, certo? Mas é uma empresa que eu acredito bastante, que eu gosto e que eu mantenho na minha carteira, porque eu sei que é um ciclo de mercado que a empresa está passando. Eu acho que vai servir de aprendizado, né, para se ter mais proteções em relação às variações do preço do trigo e do dólar. Então eu não acredito que a empresa venha a quebrar ou algo do tipo. Então eu gosto da M. Dias Branco, mas coloco aqui como ok, mas não investiria, certo? Próxima empresa aqui da lista temos a Melius. A Melius aí, que é uma empresa que pode ser considerada também uma fintech, né, uma empresa aí do setor financeiro, que atua com cashback aqui no Brasil, certo? Então a Melius, ela teve sua IPO aí nesse período, acho que se não me engano foi em 2020 ou início de 2021. A ação da empresa caiu absurdamente. Deixa eu abrir aqui no Status Invest para mostrar para vocês, que eu pegar o período máximo. Hoje a ação da Melius custa R$1
e a máxima nas últimas 52 semanas foi de R$12. E se você pegar aqui nos últimos 12 meses, a valorização foi de menos... Valorização não, né? A variação foi de menos 70%. Então a empresa aqui vale hoje, se eu não me engano, R$1,5 bilhão de reais. É isso mesmo, deixa eu conferir aqui. Aqui é um valor de mercado de quase R$1,5 bilhão. Mas que se a gente for olhar os múltiplos da empresa, a Melius, primeiro, eles dão prejuízo. Então no momento é uma operação aí que é, querendo ou não, insustentável, né? Então aqui a gente também vê que o preço sobre receita deles é de 4,79, ou seja, o preço da empresa hoje é negociado a quase 5 vezes o que eles faturam. Então eles estão sendo negociados em múltiplos muito altos e eles entraram na bolsa com múltiplos mais altos ainda, né? Que eles tiveram um crescimento aí na sua receita nesse meio tempo. Porém, a Melius eu acredito que seja eu acho, né, que é um negócio que tem o seu modelo de negócio que não é muito sustentável, porque, pensa comigo, o cashback eles fazem de outras empresas, a Melius não tem o seu próprio marketplace, então eles dão cashback, por exemplo, na Amazon, na Americanas, sendo que se a empresa própria do marketplace vê isso, a própria empresa pode fazer o cashback, como a gente já viu, por exemplo, a Americanas tem por meio do AMI Digital, e é uma tendência cada vez maior até dos bancos adotarem o cashback. Então o Banco Inter, por exemplo, a gente já vê que tem uma campanha muito forte aí de marketing em torno do pessoal usar o cartão para ganhar cashback e tudo. Então eu acredito que seja uma empresa que tem um modelo de negócio certamente fragilizado, fora que a empresa hoje não apresenta bons números, né? Tem prejuízo, tem uma dívida líquida aqui sobre o EBIT de 5, né? Afinal, o lucro operacional da empresa é negativo. Então assim, mas se a gente olha aqui a dívida líquida é negativo. Pelo menos eles têm um caixa muito grande, né? Porque eles captaram muito no IPO. Porém, como eu tô dizendo, eu acredito que seja um modelo de negócio fragilizado, que eu particularmente não gosto da empresa. Por isso eu vou colocar aqui a Melius como não faça isso com o seu dinheiro, porque aqui eu coloquei um mínimo de 2, né? Então para fechar aqui eu coloco Nubank Melius. E por último temos aqui a Taesa, pessoal. A Taesa é uma empresa aí que atua no setor elétrico, está principalmente focada em transmissão, certo? Então é uma empresa aí, tem uma operação muito grande que tem indicadores muito bons, certo? Então a Taesa ela atua ali principalmente nos estados ali de Minas Gerais, né? Tem aí uma parceria com a CEMIG, atua também no Espírito Santo. Então a Taesa tem uma operação muito grande, principalmente focada ali na região sudeste do Brasil. E eles têm ótimos números e é uma ótima pagadora de dividendos, certo? Vamos abrir aqui a Taesa no Status Invest também para eu mostrar para vocês, para ficar um pouco mais interativo. Aqui a ação hoje está custando R$41, né? A mínima nas últimas 52 semanas foi de 32. E o dividend yield aqui é de 9%, certo? Então aqui eles têm um PL de 6 só. A empresa negociada somente 6 vezes o que eles lucram, né? Aqui tem uma margem bruta de 84%, margem líquida de 66%. Pelo fato do setor elétrico, né, principalmente o setor de transmissão, ser um setor de margens muito altas, um setor muito lucrativo, logo também faz a empresa ter uma ótima rentabilidade e ótimos indicadores de crescimento. Aqui a gente pode ver alguns pontos, por exemplo, que eles tinham uma dívida alta, eles tinham aqui uma dívida líquida de 6 bilhões de reais. O setor elétrico é um setor que não sofre muito com isso, porque a gente fala que é um setor que tem o pricing power, ou seja, ele tem o poder de precificar. Então, quando a gente vê aí situações de inflação, um dos primeiros setores a precificar o seu preço, até os reajustes, é o setor elétrico. Então, é um setor que não sofre muito com a inflação. Logo, né, eles conseguem reajustar seus preços à inflação, logo eles não sofrem tanto com as mudanças de juros e conseguem pagar essas dívidas tranquilamente e se manter sendo uma empresa muito lucrativa e que consegue distribuir ótimos dividendos. Aqui a gente pega os dividendos da Taesa, ó. Sempre eles tiveram uma distribuição de dividendos muito grande e em maio desse ano distribuiu ótimos dividendos e ano passado também. O dividend yield da empresa é de quase 10%, mas o meu yield on cost, que é o que eu recebo de dividendos em cima do preço médio que eu paguei na ação da Taesa que eu invisto, é de quase 20%. Então, de fato, é uma empresa que eu gosto muito e que traz ótimos retornos para minha carteira. Por isso eu vou colocar aqui como uma empresa incrível, mas, né, cada um tem sua interpretação. Tem gente que não gosta tanto do setor elétrico, de transmissão, tem gente que prefere o setor de geração, mas isso aí vai para cada interpretação de cada investidor. Eu considero a Taesa uma empresa incrível, certo? E assim a gente finaliza o nosso tier list. Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo se você mudaria alguma coisa nessa tier list. E comenta se você quer outras tier lists de outros temas. Ou então a parte 2 desse de ações da bolsa. Que eu vou fazer aqui com todo o prazer, que eu gostei muito de fazer esse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço.
e até a próxima. Valeu, pessoal!